Fala, seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, nós no caso eu, que eu acho que não tem mais ninguém aqui. Pelo menos eu espero que não tenha. Eu estou aqui para falar sobre a história de um dos bruxos mais cruéis, mas também um dos mais poderosos do mundo de Harry Potter, Lord Voldemort. Bom, como a história da Constance deu bastante visualização e deu bastante like, vocês gostaram bastante, eu resolvi trazer a história dele aqui, né? Tem nada a ver a Constance com ele, mas eles dois são assassinos, então talvez dê certo, né? E eu vejo bastante algumas pessoas me pedindo vídeos de Harry Potter, então é isso. Até onde eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar do começo, desde quando ele nasceu, a infância dele, a ida para Hogwarts, até a parte onde ele ascende como um bruxo das trevas e toma o poder do ministério e tudo mais, e um momento em que ninguém mais conseguia vencê-lo. Eu não vou falar da parte que entra nos filmes, no caso a parte que Harry Potter entra no caminho de Lord Voldemort. Então eu vou ter que explicar o que são Horcrux em outro vídeo, porque na verdade eu quero explicar o que são em outro vídeo. Mas para vocês entenderem a história, eu vou ter que fazer um breve resuminho para vocês entenderem toda a história e o que aconteceu, porque as Horcrux são mencionadas aqui. Mas eu vou fazer outro vídeo explicando o que são as Horcrux. Beleza? Tudo bem? Vocês estão bem com isso? Ok. Então as Horcrux são uma coisa, um objeto onde um bruxo oculta parte da sua alma para que, se ele for atingido por um feitiço que o mate ou se algo destruir o seu corpo, ele possa retornar à vida. É mais ou menos isso. Ele não morre então, mas ele continua existindo, mas de uma forma bem mais grotesca que a gente já viu nos filmes aí, né? Então vamos lá para a história, e quando der eu falo mais sobre isso. A Merope Gaunt conheceu um trouxa chamado Tom Riddle, por quem ela se apaixonou. Ele não tinha interesse na mulher, então ela usou de Amortentia, uma poção poderosa, para dar início a uma possível relação. Esta relação fez com que Merope engravidasse. E isso foi bem quando ela decidiu não dar mais a poção a Tom. Quando o efeito da poção acabou, Tom fugiu. Sim, Voldemort teve um pai super escroto. Mas isso não justifica a maldade dele. Na verdade, assim, a gente começa a pensar que a história dele justifica os meios, que é uma coisa meio malevolismo. Eu não tenho essa palavra agora. É pessoas que têm um passado ruim são malevolismo. E que viram pessoas ruins, no caso, né? Mas assim, não tem nada a ver o passado dele com o que ele virou nesse presente momento em que ele se tornou um bruxo das trevas. Tá certo, né? Mas tipo, ele já nasceu meio que sem amor, com o mal encarnado nele. Merope, alguns meses depois, em 31 de dezembro de 1926, deu à luz e entregou a criança a um orfanato, onde deixou dito seu último desejo, que a criança tivesse o nome do pai. E depois a mulher faleceu. Então assim surgiu Tom Marvolo Riddle, nosso protagonista na história, que na verdade vai ser o vilão, né? Homenageando assim tanto o pai quanto seu avô paterno. Ele cresceu já apresentando grande poder e muita crueldade. Quando ele tinha 11 anos, Dumbledore veio e lhe explicou que ele era um bruxo e levou para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Inclusive Dumbledore queria acompanhá-lo quando ele fosse no Beco Diagonal, mas ele por orgulho disse que não precisava, que ele ia sozinho.
Ele ficou estudando lá de 1934 até 1944, como um dos estudantes mais brilhantes da Sonserina, e descobriu ser o último descendente de Salazar Slytherin, o fundador da Casa da Sonserina. Eu tenho problema com Slytherin, porque eu sempre me confundo na pronúncia, mas é Slytherin. Enquanto estudava, no seu terceiro ano, Tom encontrou e abriu a câmara secreta, libertando o basilisco que vivia lá dentro, que ocasionou a morte da Murta que geme e colocou todos contra a parede, cogitando-se a possibilidade de um ministério fechar Hogwarts. Para não retornar ao orfanato, Tom fechou a câmara e acusou injustamente Rupert Hagrid de tê-la aberto. Como a gente viu lá em Câmara Secreta, no caso. Se você não lembra, volta lá pra Câmara Secreta, relê o livro ou revê o filme. Tom acreditava que sua magia havia vindo de seu pai, pelo fato de sua mãe ter morrido, pois ele acreditava que os bruxos eram capazes de enganar a morte. Mas quando teve a oportunidade de conhecer o lado paterno da família, descobriu a partir de seu tio Morfino Gaunt sobre toda a verdade. Então ele conheceu o pai e o avô dele só pra matar mesmo. Ele assassinou os dois. Depois disso ele enfeitiçou o Morfino para que ele acreditasse ser o assassino. E a polícia trouxa prendeu o jardineiro da família Riddle, que foi liberado por não terem conseguido identificar a morte. Até que ele foi morto em 1994, época do torneio Tribruxo, até o Harry sonha com isso. Ele foi morto pelas mãos do próprio Lord Voldemort. Após concluir os estudos, ele passou a trabalhar na Borgins Burkes, que é aquela loja que a gente vê lá em Câmara Secreta, que até é uma loja bem macabra, né? E até nós vemos essa loja quando o Malfoy se torna um comensal da morte, né? O trabalho era convencer as pessoas a vender tesouros. E nós vemos isso no livro O Enigma do Príncipe. No filme não é mostrado essa parte da vida dele, porém, sim, é mostrado no livro de Prisioneiro de Azkaban, de Enigma do Príncipe. Também tem um fã-filme que mostra toda a história de Lord Voldemort, que eles mostram exatamente a parte onde ele está tentando conseguir uma das Horcruxes por meio de uma herdeira de Helga Lufa-Lufa. Sem mais nem menos, ele se desmitiu e sumiu no mundo. Quando voltou, havia embrenhado-se no estudo de magia das trevas e tinha se transformado completamente. Seu rosto agora tinha olhos vermelhos e no lugar do nariz passou a dispor de fendas como uma serpente. Essa transformação se explica por conta das Horcruxes. Conforme ele ia fazendo, a sua aparência ia mudando bastante. Porque as Horcruxes, vocês vão ver porque eu ainda vou falar em outro vídeo disso. As Horcruxes, elas são uma magia extremamente das trevas. Tanto é que você tem que matar alguém para fazer isso. E assim, Tom Riddle se tornou Lord Voldemort. Uma história bem macabrinha, eu acho que até pior que a da Constância, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso e tchau!